Oi, gente, tudo bem? Graças a Deus. Olha, gente, eu gostaria de meditar com vocês aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, no capítulo 24, apenas o 6, que nos diz assim, gente: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Olha, gente, é um tema tão. É um trecho da palavra de Deus tão importante, gente, que nos diz a palavra do Senhor. Porque é assim, gente. Jesus Cristo havia falado com seus discípulos, havia dado instruções aos seus discípulos, ensinando tudo passo a passo aos seus discípulos, na prática, na teoria, vamos dizer assim, ensinando, vendo. Jesus parava para assistir seus discípulos, o que ele havia ensinado, né? E ele deixava eles fazerem o que eles tinham que fazer, que eles tinham que praticar, ali sob os cuidados do próprio Jesus, sabe? Como foi no caso de que ele mandou que os seus discípulos saíssem para fazerem a obra, vamos dizer assim, de missões, vamos dizer assim. Então eles foram, gente. Chega lá, os demônios, os próprios demônios tiveram que retroceder, porque eles estavam no nome de Jesus. E eles chegaram contando para Jesus isso, né? Eles falaram: Senhor, os demônios nos obedecem. Eles têm que se submeter a nós por causa do teu nome. Aí Jesus fala: isso aí, a alegria maior não é essa, não. A alegria maior é de ter o nome escrito no livro da vida, sabe? Porque isso aí, o principal é o nome de você. Por isso Jesus veio, para que houvesse o quê? Uma reconciliação do homem com Deus, né? Que havia perdido lá no início, no início da criação, sabe? Aquela comunhão que havia entre Deus e a sua criatura, vamos dizer assim, havia sido rompida. Então agora Jesus vem, gente, para fazer trazendo um novo pacto, uma nova aliança, sabe? E agora o principal era isso, a comunhão de Deus, né, com cada um. Só que assim, só que agora ficou muito melhor. Ficou muito melhor, porque agora você pode ser chamado filho de Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. Eu falo isso em outros vídeos também. Então agora você é filho de Deus, de sangue, né, como costumo dizer aí, porque é o sangue de Jesus Cristo, né, foi derramado na cruz, foi com propósito, nada foi acidental, tá? E gostaria até de lembrar o seguinte, que quando Jesus Cristo morre, ali que já estava escrito isso mesmo, morre na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, e é conduzido, é levado até o túmulo. Depois, muitas pessoas começaram a dizer: mas espera lá, ele não veio para reinar? Ele não veio trazer um reino eterno? Então parece que isso tudo foi pro brejo, parece que isso tudo acabou. Foi dado um ponto final assim. Mas, gente, eles não estavam se lembrando das promessas. Eles não estavam atentos ao que Deus havia falado, que Jesus havia falado para eles, né? Porque Jesus falou que ele voltaria. Então, isso é igual o caso lá do Moisés, que ele estava em um monte e Deus passando para ele os mandamentos para o povo, né, vamos dizer assim. Então lá ele não demorou, era o tempo que tinha que estar lá mesmo. Mas o povo, ansioso lá longe, lá embaixo, eles ficavam todos perplexos, preocupados. Ah, esse Moisés não volta mais não, Moisés não vai mais voltar, então vamos fazer um bezerro, começar a colher, né, ali as joias de cada um, bijuteria que estivessem ali. E fizeram um bezerro, sabe? E fizeram um bezerro para dizer, vamos dizer agora que esse veio. Então ali estava a idolatria que campeia por esse Brasil afora. Depois ninguém sabe por que há maldição nessa nação, porque aquele bezerro lá, Moisés destruiu. E ainda pegou, fez um suco para eles ainda. Toma esse suco aí, tá? Para vocês sentirem aí o drama aí, que é ruim, que não é verdade, sabe? O Moisés foi, mas ele voltaria conforme ele havia falado, que ele voltaria, né? E estava lá com Deus. Quando você está diante de Deus, gente, é como se 1000 anos fosse mesmo um dia, como diz a palavra do Senhor, que para Deus isso é, porque Deus é eterno, entendeu? Então não importa, estava lá 40 dias, né? 40 noites, ele não tinha levado nada de lanche, a própria presença de Deus nutria a Moisés, né? Como eu já falei também aí. Então, ele estava diante de Deus. Quando você está diante de Deus, você está diante de Deus, né? Então, as pessoas deveriam estar ligadas, atentas, né, lá. Não, mas começaram a inventar um monte de coisa, tá? E acontece isso no Brasil, a mesma coisa. E as pessoas não observam isso, tá? Mas o certo é que Jesus Cristo veio, ele diz a palavra, né? Lucas escreveu dizendo
que ele veio, né? Voltou aos seus discípulos, veio para confirmar o que ele havia falado, porque Deus tem compromisso, gente, com a palavra dele. Você tem falado a palavra do Senhor? A palavra de Deus, né? Porque se eu quiser falar apenas a minha palavra, tirar do centro que é Deus, Deus não tem compromisso não, tá? Ele tem compromisso com a palavra dele. Eu preciso pronunciar, falar a palavra de Deus que seja do interesse do próprio Deus, sabe? Isso que importa. Então, nos diz ali a palavra do Senhor, que ele fez questão que as pessoas se lembrassem de que ele havia falado isso, né? Lá na Galileia, né? E ele teve nome, foi chamado de Galileu, foi chamado de Nazareno, tudo isso com propósito, porque Nazaré, ela está no sul da Galileia, tá? Então, ele foi chamado de Galileu por isso. Ele não nasceu lá, mas ele foi para lá, foi criado lá, porque era promessa, Deus tinha falado isso. Era um propósito divino isso, né? Ele viria do Egito, tá? E ficaria lá na Galileia por algum tempo. E por isso foi chamado de Nazareno. Então, o que acontece? O que chama também muita atenção é que Jesus, quando sai lá quando ele sai do sepulcro, né? Ele vai com alguns viajantes, alguns discípulos, né? 2 discípulos, ele está indo com os 2 discípulos, andando e tal. Só que eles chegam em casa. Eles chegam em casa e Jesus parecia que ia para mais longe, caminhando, ia para um lugar mais distante. E não era tão cedo. Então eles agora, quer dizer, às vezes você fala uma coisa para Deus, nem sabe o que está falando para Deus. Você fala uma coisa para Jesus, não tem noção de que é para Ele que você está falando. Então, o que acontece? Eles pensaram que Jesus fosse uma pessoa que não soubesse de nada, mas Jesus pôde observar o peso no coração daquele pessoal, a preocupação, sem saber o que fazer depois. Mas também isso é o quê? Porque não estavam se lembrando. Porque se você se lembra do que Jesus fala, se você se lembra do que Jesus falou, olha, você não precisa ficar com peso no coração, não. Em hipótese alguma. Então, o que acontece? Aí ele vai, eles pensam que Jesus era uma pessoa qualquer, Jesus falou, né? Eles falaram, olha, fique conosco, né? Porque eles não sabiam que sempre em algum lugar tem sempre acontecendo alguma coisa, né, gente? Em todos os lugares. Então Jesus chegou ali, logo ali, andando ele junto deles, e para eles, Jesus não sabia de nada. Que havia morrido um profeta, um grande profeta, né? Ali, sendo que era o próprio Jesus que estava ali, que havia ressuscitado. Ele estava andando ali junto deles, né? E eles entraram em casa, convidaram Jesus e tal. Jesus chega ali na casa, né? E diz a palavra do Senhor o seguinte, que quando Jesus vai dar graças, né, ao Pai, né, dar graças a Deus, né, pelo pão ali, por aquele lanche ali, então eles reconhecem Jesus. Gente, sempre Deus vai falar alguma coisa que vai fazer com que você reconheça que é Jesus, sabe? Uma vez eu vi quando o Senhor falou uma palavra, Deus falou uma palavra, e eu falei, sangue de Jesus tem poder, tá repreendido quando o Espírito Santo, né, Jesus pelo Espírito Santo falou, sou eu. Jesus falando, se identificando. Então eu pude detectar que era Deus ali falando mesmo, sabe? Jesus falou, olha, as minhas ovelhas elas conhecem a minha voz. Conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Você pode não conhecer a voz de Deus, se confundir, Deus fala uma coisa, depois dá tudo errado, você fala, olha, Deus, e às vezes não era Deus. Você precisa conhecer a voz de Deus. E Deus faz questão disso, gente. Você conheça que é a voz dele que está falando com você, né? Então, ele chega ali, dá graça, e ele fala, olha, quando eles têm os seus olhos atentos, abertos, né? Foram alertados pelo próprio Espírito de Deus, eles puderam ver que era Jesus que estava ali. Aí, quando, né, dão por si, Jesus então se afasta e sai. E agora, gente, aquela renovação no coração, aquela coisa maravilhosa, coisa tremenda. Gente, você procure lembrar o que Deus tem falado para você. Está na palavra. Está na palavra de Deus. Deus tem falado de maneira gloriosa, gente, de maneira tremenda. Eu costumo dizer o seguinte, que é assim, quando você ouve a voz de uma pessoa, é porque aquela pessoa está perto. Claro, tem um meio de comunicação, que a pessoa fala assim, como estou falando agora o vídeo, né, tal. Posso estar longe de você, mas falando pelo vídeo e tal. Mas na maioria das vezes, quando a pessoa fala uma coisa, assim, você ouve, é porque aquela pessoa está próxima. Então, Jesus Cristo está tão próximo. Eu ouço a voz do Senhor. Eu falo com Deus, eu falo com Deus e ouço a sua voz mesmo, entendeu? Por quê? Porque Jesus está próximo. A sua vinda está próxima, a vida, o arrebatamento geral, né? E além disso, a presença dele também é nítida, sabe? E ele fala, gente, de maneira gloriosa, de maneira tremenda, e você deve crer em tudo que Deus tenha falado para você. Creia nas promessas, sabe? Nas promessas de Deus, elas são infalíveis.
sabe? Deus tem prazer em cumprir tudo que sai da boca dele, tudo que ele fala, tudo que ele pronuncia. E ele passa isso para você. Quando você fala a palavra de Deus, aquela palavra é a verdade. Ainda que todos podem considerar mentira o que você diz e considerar todas as falsas palavras verdade, sabe? Deus é fiel a si mesmo, sabe? Você viu o caso que diz a palavra do Senhor, né? Mica, que diz a palavra do Senhor, que só ele falava o que Deus estava falando mesmo. Deus falava a palavra e ele ia e falava para o rei Acabe, né, o marido de Jezabel. Então o que acontece? Agora ele tinha 400 profetas, 450 por aí, ali falando com o rei, falando todos falando uma mesma coisa, uma coisa combinada, sabe, uma coisa falsa, falando com eles ali, né, e falando para o rei, às vezes é tudo mentira. Eles combinaram, não, a gente tem que falar isso para o rei, e combinaram e falaram. Agora aquele que falava a verdade, deixaram para lá, deixa ele para lá, mas no momento exato cumpriu tudo que Deus havia falado. Gente, olha, Jesus veio da sepultura, ressuscita e vem cumprir o que ele falou. Se Deus cumpre, gente, as palavras dele, a promessa dele, de pessoas que até partiram, ele faz voltar a vida para poder cumprir. Eu não estou falando de reencarnação, que isso não existe, tá? Pode tirar da sua cabeça aí, pode descartar, tá? Porque um espírito é para uma pessoa. Quando ela sai do corpo da pessoa, ela volta para de onde veio, que é a presença de Deus, tá, gente? Esse é o fôlego que Deus dá. Então, mas eu quero, resumindo, é isso. Você deve crer naquilo que Jesus diz para você, porque ele é fiel para cumprir, gente. As palavras do Senhor são todas verdadeiras, sabe? E você deve crer. Jesus, no Apocalipse, era chamado de verdadeiro, tá? Nele não há engano, não há coisa contrária à verdade, tá? Então você deve crer nele, porque ele cumpriu todas as palavras que ele falou e está disposto a cumprir. Que cumpra isso, tudo que ele tem falado na tua vida, tá, gente? Olha, um bom dia para todos, boa tarde, boa noite e vitória para vocês. Não deixe de ver os outros vídeos, tá? Vitória aí.